Fala pessoal, beleza? Nessa aula a gente vai dar continuidade ao estudo do movimento e a gente vai aprender dois novos conceitos, né? A ideia de impulso e quantidade de movimento ou momento linear. São ferramentas importantes que vão nos ajudar a entender mais o movimento dos objetos, beleza? Então, a primeira coisa é a nossa motivação, né? Tentar entender um pouco mais sobre essas duas grandezas e sua importância. Aqui nessa imagem, a gente vê, né, uma sucessão de quadros, como se fossem várias fotografias sobrepostas, né, do momento em que uma raquete acerta uma bolinha. A diferença do tempo, né, aqui dessas fotos é bem curtinho. E o que a gente percebe aqui é uma colisão. A colisão entre a raquete e a bolinha. O que acontece nesse momento, se a gente for um pouco mais a fundo? Num instante muito pequeno de tempo, parte da energia do jogador, do atleta, é transmitida pela raquete para a bolinha. E o que isso gera como consequência para o movimento da bolinha? Movimento. Né? Ela vai ter uma velocidade e, se for o caso, ela vai ter uma alteração no seu movimento. Se ela está vindo para um lado, ela vai passar a ir para o outro. Então, essas ideias são ideias importantes na concepção da quantidade de movimento e do impulso. Esses dois conceitos estão interligados e o que eu falei agora, nesse pequeno exemplo, trata desses dois conceitos intimamente. Então, o que a gente vai ver nessa aula são duas grandezas de grande importância para o estudo do movimento. É claro, além daquelas que a gente já viu, né? A primeira delas é o impulso de uma força. A gente pode entender o impulso como sendo a atuação de uma força num momento muito curto. Então, por exemplo, um jogador de futebol, ele chuta a bola. O contato do pé dele se dá durante um tempo muito curto de tempo. Então, ele dá um impulso naquela bola. Aqui no caso do tênis, né, o que a gente tem na raquete, né, é o quê? Um impulso também. Há uma força que é aplicada num intervalo de tempo muito curto. Então, tudo que tem a ver com essa ideia, né, essa percepção, a gente caracteriza como impulso. Então, o impulso ele vai ser caracterizado pela força aplicada no corpo no intervalo de tempo curto no qual essa força vai estar atuando, beleza? E a segunda ideia é a quantidade de movimento de um corpo. Como o nome sugere, né, a quantidade de movimento vai estar relacionada com o movimento desse corpo. Se está relacionado com o movimento, obviamente, vai estar relacionada com duas grandezas. A massa, que caracteriza a inércia do corpo, e a sua velocidade. Lembrar que um corpo parado, a velocidade é nula, então ele não tem movimento nesse caso. Então, a velocidade vai caracterizar essa ideia de movimento. Então, a quantidade de movimento, também conhecida como momento linear, né, vai ser caracterizada pela massa do corpo e pela sua velocidade. Então a gente vai chamar de impulso a letra I, e Q a quantidade de movimento, ou em outros, dependendo da literatura que você estiver estudando, pode ser também um momento linear, beleza? Então primeiro a gente vai tentar entender um pouco mais a ideia do impulso de uma força. Então aqui, para motivar a gente, tem um jogo de vôlei, né? Aqui foi um jogo na partida contra os Estados Unidos, né, durante os Jogos Olímpicos de 2008, em Pequim. E aqui a gente tem a atleta, a Valesca, né, aplicando uma força sobre a bola, né, do vôlei. O que acontece naquele intervalo de tempo muito curto entre o contato, né, da mão da atleta com a bola? Ela transmite uma força num intervalo de tempo muito curto para aquele objeto, e isso altera o movimento daquele objeto. Então, nesse momento em que ela aplica uma força sobre um intervalo de tempo curto, o que ela está fazendo é aplicar um impulso naquela bola. Então, a gente precisa entender o impulso dessa forma, com essas ideias. Então, como que a gente vai definir o impulso? O impulso para uma força, no caso, constante, é uma grandeza vetorial, beleza? Então, o impulso, de maneira geral, né, é uma grandeza vetorial, e vai ser caracterizado pelo produto dessa força que está sendo aplicada pelo corpo e o intervalo de tempo de atuação dessa força. Lembrar que esse intervalo de tempo, em geral, é um tempo relativamente curto. Tá? Então, a gente vai calcular o impulso como sendo o produto da força pelo tempo que ela atua. O impulso é uma grandeza vetorial, portanto, a gente precisa descobrir, né, direção, sentido e intensidade. Através dessa expressãozinha aqui, se a gente ignora o caráter vetorial, a gente vai descobrir a intensidade, né, do impulso, ou seja, o módulo dele. E lembrar que o impulso e a força são vetores. Então, o que manda aqui é o sentido e a direção da força. Se a força estiver para a direita, o impulso segue essa direção e sentido, e vice-versa. Então, uma observação importante é que o impulso ele vai respeitar a mesma direção e o sentido da força. Né? Lembra que o tempo não é negativo, então não tem como o impulso ter um sentido diferente da força.
Então, aqui nessa situação, por exemplo, a força está para a direita, o impulso também vai estar para a direita. Então, o impulso sempre vai ter a mesma direção, o mesmo sentido de F. E a segunda observação importante é a unidade do nosso impulso. Não existe um nome bonito, né? Nenhum nome, nenhum apelido para essa unidade, como tem outras unidades, né? Então, a unidade do impulso no sistema internacional é simplesmente o Newton, que é o padrão para força, vezes segundo, que é o padrão para tempo. Então, é o Newton segundo. Então, esse é o padrão para impulso de uma força. Então, aqui, um pequeno probleminha de aplicação, né? Na tirinha abaixo, suponha que o tempo de interação entre o coelho Sansão e a bola tenha sido de 0,01 segundos e que a força exercida sobre ela tenha sido de 400 newtons. No SI, o módulo do impulso produzido pela força vale. Então a situação é, né? O Cascão vai estar com uma bolinha, uma pedra ou algo do tipo, né? Direção harmônica. E aí ela rebate, né? Como se fosse o beisebol, utilizando o Sansão, né? Então o que ela faz aqui? No intervalo de tempo muito curto, ela aplica uma força sobre essa bolinha. O que a gente percebe aqui, ó, dá para perceber, é que esse impulso que ela aplica nessa pedrinha acaba alterando o movimento da pedra. A pedra estava indo para a direita, aplicou o impulso, a pedra foi para a esquerda. Então, percebe que existe uma relação entre o impulso e o movimento do objeto. A gente vai ver mais adiante. Então a ideia aqui é calcular esse impulso. O que foi fornecido para a gente é que a força aplicada ali foi de 400 newtons, né? E a duração dessa força foi de 0,01 segundos. Então percebe, um tempo muito curto. Então a gente anota essas informações. A força, 400 newtons. O tempo, de 0,01 segundos. Então o impulso, como a gente viu, em módulo, é força vezes a variação do tempo, né? O intervalo de tempo correspondente à atuação da força. Então o impulso vai ser 400 vezes 0,01. Daí a gente tira que o impulso é de 4 newtons. Então a resposta, letra D. Beleza? Uma observação importante. Em alguns casos, a força não é constante. Então, como esse caso aqui, né? Uma situação bem adversa, né? Você tem uma força aplicando sobre um objeto, né? Em um certo intervalo de tempo t. E aí, se você precisasse calcular o impulso nesse caso, como a gente deve proceder? Sempre que a gente tiver um gráfico força em função do tempo, a gente pode usar aquele artifício, né, de calcular a área sobre a curva. Em geral, a curva vai ser conhecida, né? Isso vale tanto para uma força que é variável, né, quanto para uma força constante. Então, quando a força for variável dentro do ensino médio, a gente vai usar essa ideia do gráfico, né? Então, a gente vai apelar para o gráfico para poder calcular o valor do impulso. No caso da força constante, a gente pode usar aquela expressão que a gente acabou de ver, ou usar também a ideia do gráfico. Não vai fazer diferença. Então, o impulso aqui vai corresponder numericamente à área sobre a curva. Então, em geral, a curva vai ser conhecida, né? Um triângulo, um retângulo, um quadrado, etc. Então, basta calcular aquela área embaixo e você vai obter o impulso, que vai ser a força vezes o intervalo de tempo. Então, se a força que age no corpo tiver intensidade variável, direção constante, a intensidade do impulso, né, deve ser calculada pela área no gráfico F em função de t. Isso vale também se a força for constante. Você também pode usar a ideia da área. Então, o impulso pode ser obtido através da área sobre o gráfico. Beleza? Então, esse é um bizu bem importante aí na análise do impulso. Segunda grandeza bastante importante é a quantidade de movimento, ou momento linear, né? São os dois nomes para uma mesma grandeza, denotado pela letra Q maiúscula. Novamente, a gente usa o exemplo do vôlei, né? Esse exemplo ele é extensível para outros esportes, por exemplo, o beisebol, né? O tênis. Eles trabalham com uma ideia similar, né? A aplicação de força na bolinha, né? Em um intervalo de tempo curto. Então, o que acontece? Quando a jogadora de vôlei aplica o impulso sobre a bola que estava indo numa direção, né, com uma velocidade, ela acaba mudando de direção e muda também essas características de velocidade. E a gente vai ver agora que existe um fator, que é a quantidade de movimento, que caracteriza o movimento de um objeto. Isso vai depender daqueles dois fatores, como a gente viu, né? A massa e a velocidade. A massa caracteriza aquela resistência à oposição ao movimento, né? A inércia do corpo, e a velocidade caracteriza, óbvio, se o corpo está parado ou em movimento. Então, a quantidade de movimento também é uma grandeza vetorial e ela vai ser caracterizada pelo produto da massa, uma medida da inércia do corpo, e a sua velocidade v num certo instante de tempo.
Então, a quantidade de movimento de um objeto, por exemplo, da nossa bola aqui do vôlei, né, a gente pode calcular simplesmente fazendo o produto da massa pela velocidade. Então, percebe novamente que é uma quantidade, é uma grandeza vetorial, né? Essa grandeza vetorial, então, tem uma direção e sentido, e a direção e sentido dessa grandeza vetorial vai corresponder à mesma direção e sentido da velocidade, tendo em vista que a massa é sempre positiva. Então, vai ser um número vezes um vetor, então prevalece as características desse vetor. Aí a observação importante, como a gente falou, que tem a mesma direção e o sentido da velocidade, a justificativa já foi dada, né? E, o que é importante também, a unidade da nossa quantidade de movimento ou momento linear. No padrão SI, vai ser dado em quilograma vezes metro por segundo. Não tem também nenhum nome específico, né? É simplesmente quilograma metro por segundo. Então é importante que na hora de obter esses valores, a gente tenha todos os valores no padrão SI. Então, um exemplinho para ilustrar as nossas ideias. Qual a velocidade deve ter um Fusca, né? Que velocidade deve ter um Fusca de massa igual a 1.500 kg para ter a mesma quantidade de movimento de um caminhão de carga que tem uma velocidade de 36 km por hora e uma massa de 7,5 toneladas. Lembrando que uma tonelada vale 1.000 kg. Então a situação é, você tem um caminhão e você quer saber qual é a quantidade de movimento, qual é a velocidade que o Fusca tem que ter para adquirir uma mesma quantidade de movimento que esse caminhão para essa situação, para essa configuração, né? Então, vamos juntar as informações. Para o caminhão, como é que a gente calcula a quantidade de movimento dele? Vai ser o produto da sua massa pela sua velocidade. No caso aqui, a massa do caminhão, 7,5 toneladas, tem que passar para quilograma, então só multiplicar por 1.000, né? Vai dar 7.500 toneladas, quilogramas no caso, né? Vezes a velocidade. A velocidade, 36 km por hora. Tem que passar para o padrão SI, divide por 3,6, 10 metros por segundo. Multiplica esses caras, né? Então, a quantidade de movimento aqui vai ser de 75.000 aqui, quilograma metro por segundo, né? Então, no caso do Fusca, o que a gente tem? Mesma coisa, a quantidade de movimento do Fusca, né? Vai ser a massa do Fusca vezes a sua velocidade. A velocidade do Fusca é o que a gente quer obter. E a gente sabe que essa quantidade de movimento aqui tem que ser igual à quantidade de movimento do caminhão. Então, esse lado aqui da nossa igualdade tem que valer 75.000. Então, vai ser 75.000 igual a massa do Fusca, que foi dada, 1.500 kg, vezes a velocidade. Então, isolando a velocidade, 75.000 dividido por 1.500, o que a gente obtém é uma velocidade de 50 metros por segundo. Então, isso aqui, né, convertendo para km por hora, seria equivalente a 180 km por hora. Então, para o Fusca ter a mesma quantidade de movimento que o caminhão com essa configuração, o Fusca deveria estar a uma velocidade de 180 km por hora, né? Uma velocidade considerável para um Fusca. Uma observação, aqui está sem unidade, né, a quantidade de movimento, mas lembrar que é quilograma metro por segundo. É só lembrar das unidades padrão que compõem a nossa expressão. Então, essa é a ideia de quantidade de movimento. Então, o impulso caracteriza a atuação de uma força sobre um objeto no intervalo de tempo muito curto, e a quantidade de movimento caracteriza, de fato, né, o movimento daquele objeto. E, claro, deve haver alguma relação entre o impulso e a quantidade de movimento, tendo em vista que a aplicação de um impulso, né, sobre um objeto faz com que este adquira uma outra velocidade e até mesmo mude a sua direção e sentido. Então, vem a ideia do teorema do impulso, que vai relacionar essas duas grandezas. O que diz o teorema, né? O impulso da resultante, né, da força resultante, no intervalo de tempo, vai ser igual à variação da quantidade de movimento no mesmo intervalo de tempo. Em outras palavras, o impulso é equivalente à variação do momento linear ou da quantidade de movimento. Então, se um objeto ele muda a sua configuração de movimento de forma brusca, a gente pode calcular o impulso que foi aplicado sobre ele, calculando o quanto variou a sua quantidade de movimento. Então, em outras palavras, é isso que diz o nosso teorema. Então, aqui, o nosso impulso da resultante pode ser entendido, né, como a força resultante vezes o intervalo de tempo de duração, é o impulso da força resultante, que massa vezes a velocidade final, né, ou posterior, é a quantidade de movimento final da situação que você está analisando, e que mv0 é a quantidade de movimento inicial antes da situação.
Uma aplicação interessante, né, do teorema do impulso é no caso do airbag. O que acontece numa batida? Isso já foi discutido lá na primeira lei de Newton, né? Por inércia, o nosso corpo ele tende a continuar o movimento. Daí vem a necessidade de se usar o cinto de segurança. O cinto de segurança ele aplica uma força no ocupante e faz com que este fique parado, né, com respeito ao carro, entre aspas. Né? Ele aplica uma força para alterar o seu movimento. Qual é a ideia do impulso aqui? Quando o airbag é acionado, o airbag faz o quê? Ele aplica, de certa forma, um impulso num intervalo de tempo muito curto. Isso faz com que a quantidade de movimento, vamos botar assim, da cabeça do ocupante, né, mais especificamente, ela seja alterada. Então ela tinha uma certa velocidade, o airbag aplica um impulso e essa velocidade vai ser alterada, ou seja, a quantidade de movimento ali vai ser alterada, porque a massa é a mesma. Então a ideia do airbag ela é centrada nessa ideia do teorema do impulso também. Então aqui uma variação rápida na quantidade de movimento, né, necessita de uma força grande. Então, enquanto uma variação lenta da quantidade de movimento necessita de uma força menor. Então, aqui a gente tem uma aplicação de uma força grande, né, no intervalo de tempo bem curto, para que haja essa mudança no comportamento do movimento da cabeça do motorista, né, ou do ocupante. Então, um exemplinho de aplicação do nosso teorema. Um carro de massa 1.200 kg, né, desloca-se com velocidade igual a 36 km por hora. Quando o motorista acelera o veículo, passa a se movimentar com velocidade igual a 54 km por hora. Se o tempo gasto para a mudança de velocidade foi de 2 segundos, determine a força resultante que agiu sobre o veículo. Então vamos juntar as informações do nosso problema. A massa, né, do carro é de 1.200 kg. A velocidade inicial desse carro é de 36 km por hora. Passando para o sistema internacional, divide por 3,6, né, 10 metros por segundo. A velocidade final vai ser de 54 km por hora, né? Ou seja, 15 metros por segundo, fazendo a divisão aqui por 3,6. O tempo de atuação da força vai ser de 2 segundos. E a gente está interessado em descobrir qual foi a força que atuou para que isso acontecesse. Então a gente vai usar a ideia do teorema do impulso, que diz que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento de um objeto. Então o impulso que atuou no carro, ele corresponde à variação do momento linear, né, ou da quantidade de movimento desse carro. Então o impulso, a gente viu que era força vezes intervalo de tempo, né? Isso para uma força constante. A quantidade de movimento final vai ser a massa vezes a velocidade final, quantidade de movimento inicial, massa vezes velocidade inicial, né? Então aqui, a nossa variação de tempo, a gente viu que vale 2, substituindo os valores, né? F é o que a gente quer descobrir, ΔT vale 2, a massa 1.200, velocidade final 15, menos a massa 1.200 novamente, velocidade inicial 10. Aqui a gente poderia ter colocado a massa em evidência sem problema. Então aqui fica 2F igual a 18.000 menos 12.000. Então o que a gente obtém é 2F igual a 6.000, logo F igual a 6.000 sobre 2, que dá 3.000 newtons. Então a resposta correta, letra D. Então percebe que a atuação de um impulso sobre um objeto faz com que este mude o seu movimento. E isso vai acarretar uma variação da quantidade de movimento associada àquele corpo. Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau.